Muito boa noite, minha Paraíba, frente a frente, ao vivo aqui pela sua TV Arapuã. Hoje no programa, o entrevistado é Nilvan Ferreira. Foi o terceiro colocado na disputa para o governo do estado nas eleições do ano passado, sendo mais votado aqui em João Pessoa. Ele vai dizer hoje se ele quer voltar para a comunicação e desistir da política ou não, se mantém aí sua intenção de disputar as eleições aqui em 2024 para prefeito da capital. Os dois últimos resultados eleitorais de Nilvan Ferreira o desestimulam para continuar na política ou, ao contrário, são sinais de que ele está muito perto aí de um sucesso eleitoral. Vamos saber disso hoje aqui no programa, saber o que ele acha da gestão do prefeito Cícero Lucena, com quem ele foi para o segundo turno nas eleições aqui municipais, se a saída de Bolsonaro da presidência, do poder, diminui suas chances aí de disputar em 2024. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Frente a Frente, que está no ar. Nilvan Ferreira, muito boa noite. Boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente, né? Boa noite, Luiz. Boa noite a toda a casa. Casa que eu me sinto em casa. A você que está em casa, que aguardou para a gente começar essa entrevista. Que é mais um bate-papo espontâneo, bem à vontade, para a gente discutir alguns assuntos. E eu me coloco já à sua disposição, Luiz. Você está afastado das telinhas e certamente tem gerado aí a curiosidade de muita gente sobre os seus destinos. Mas, para saber, desde que terminou o primeiro turno das eleições para governador no ano passado, o que você tem feito ao longo desses 6 meses, né? São 6 meses aí. Você pautou sua agenda e seu roteiro ao longo desse semestre todo. O que você tem feito, Nilvan? Primeiro, após a eleição, eu precisei me dedicar um pouquinho à família, porque eu enfrentei 2 eleições assim, praticamente uma atrás da outra. A de prefeito, 2020. Depois a de governador, que para mim começou muito cedo, também por conta da conjuntura nacional, as questões ligadas à candidatura do presidente Bolsonaro. E depois da eleição eu participei do segundo turno, né? Fazendo o que pude fazer nas viagens para levar a mensagem da campanha do presidente no segundo turno. O presidente não obteve êxito, todo mundo sabe. E depois eu fui dar uma organizada na vida, né, colocar os assuntos particulares em dia, cuidar um pouquinho da família. Eu fui vovô há pouco tempo e a minha netinha, depois da campanha... Ela nasceu na eleição, foi? Ela tem 1 ano e 6 meses, mas eu tive o ano de 2022 completamente afastado da convivência, viajando muito. E chegou um tempo, depois da campanha, eu dizia, vem pra cá, vem pontar vovô. Ela olhava pra mim sem saber quem era, porque não tinha convivência cotidiana dos finais de semana. Então eu precisei focar na minha família, as minhas filhas, a esposa, a netinha. E depois depois de organizar as coisas da vida, assuntos particulares que ficam pendentes, uma campanha eleitoral, ela desorganiza a sua vida privada. Sim. Ela causa assim, uma desorganização profunda na sua vida. E eu tenho aproveitado esses meses pós-eleição para ficar perto da família. Voltei a estudar, né? Eu tive que parar o curso de Direito, né? Um ano antes da eleição, 2022, eu não estudei. Agora voltei a estudar, concluí o curso, já estou no 8º período, estou numa caminhada mais pertinho de terminar esse curso. E agora batida a poeira da disputa. Agora olhar para frente e planejar a minha questão profissional. Se você tivesse sido eleito prefeito ou governador, estaria aí no mandato e recebendo o salário de prefeito ou de governador. Se tivesse na comunicação, estaria aí recebendo o salário de comunicador, de jornalista. Você tem vivido de quê, Nilvan, ao longo desses meses todos? Eu sou um homem muito bem organizado financeiramente, porque todo mundo sabe que eu sou um cara muito dedicado, Luiz, o trabalho. Eu não sou um cara de viajar, de gastar dinheiro com viagem internacional. Nunca fiz isso. De estar em grandes hotéis
pelo Brasil, nunca fiz isso. Você é mais... Eu sou mais centrado, caseiro, eu é do trabalho para casa e no período da eleição é dedicado àquela tarefa. Então eu consegui ter aquilo para me dar uma certa tranquilidade durante esse período que eu passei agora sem exercício profissional, apesar de ainda estar vinculado ao sistema Correio de forma oficial ainda. Ainda gozando de uma licença que eu solicitei no começo da legislação eleitoral que me proibia de estar no ar. E você quer voltar por hora para a comunicação e tá com esse, enfim, e ter conversas nesse sentido, seja no Correio ou em outro sistema de comunicação? Isso eu tenho analisado muito, porque comunicação é uma parte importante da minha vida. Foi onde eu consegui toda a projeção que tenho, foi onde consegui todo o respaldo que tenho hoje, para poder, inclusive, na política, ter o desempenho que tive nessas últimas 2 eleições. Então, isso faz parte, assim, da minha vida de uma forma muito intrínseca, de uma forma muito forte. Você sente falta? Sinto falta porque é na comunicação que, por exemplo, eu faço uma das coisas que mais gosto, além de dar notícia, que é o trabalho social, que foi minha marca e tem sido a minha marca, principalmente em João Pessoa, durante esses últimos anos. Desde 2008, quando eu vim para essa casa aqui, eu já vinha de Cajazeiras fazendo isso, mas foi aqui, por conta da televisão principalmente, que eu consegui fazer o que eu sempre gostei, porque para mim era uma forma de retribuir a minha consciência, aquilo que Deus tem me dado em abundância, que foi oportunidades. Então aquele trabalho social para mim é como se fosse parte da minha vida. Aí eu lhe pergunto, com base nisso, você acha que fora da comunicação você diminui, você fica menor para disputas eleitorais, você perde ali o seu palanque ou plataforma? Não, porque eu nunca usei televisão para fazer política. A televisão foi uma consequência na política, porque eu estava todo dia dando opinião, estava dando notícia, estava em contato com as pessoas, mas assim, a ligação que principalmente com João Pessoa e com a grande João Pessoa que a gente conseguiu estabelecer é algo assim que extrapola já esses limites. Você acha que o Nilvan político, ele já não precisa tanto do espaço de mídia? Eu acho. É claro que todo político precisa de mídia, né? Mas assim, você já consegue fazer a sua trajetória de político sem necessariamente ter que estar num estúdio, num programa diário? Acho, porque houve uma liga muito forte em toda a trajetória, na imprensa, primeiro no rádio, depois na TV e rádio, depois da campanha de prefeito eu fiquei somente na televisão, e foi uma decisão muito minha essa, de não voltar para o rádio, porque o rádio ele ia me colocar de frente aos temas mais ligados à prefeitura, e eu tinha acabado de disputar uma eleição com o Cícero Lucena. Então, na hora que o sistema Correio, eu disse, você vai fazer rádio, vai voltar para a TV, eu quem disse, eu não quero voltar para o rádio, pelo menos agora. Por quê? Porque eu vou ter que diariamente estar recebendo os ouvintes, tratando de temas da prefeitura, e vai parecer revanchismo da minha parte comentar algum tema que seja desfavorável para o prefeito que ganhou a eleição. É tanto que depois eu cheguei à conclusão que eu não tinha mais que voltar para o rádio. Eu percebi isso durante o ano de 2021, pós-eleição, e já durante 2022, eu sabendo que em junho ia ter que deixar novamente para disputar ou a eleição de deputado, como era o primeiro projeto, e depois que o presidente Bolsonaro fez o convite para ser o candidato a governador, eu digo, agora é que eu estou convicto de que eu preciso me afastar novamente. Você acha que tem algum veto e alguma censura, não censura, mas veto em relação ao fato de Bolsonaro ter perdido a eleição? Então vou converter a pergunta. Se Bolsonaro tivesse vencido a eleição, teria uma luta, uma fila para todo mundo ter Nilvan como âncora e apresentador no sistema? Você acha que tem relação? Acho que não. Eu sei como é que as coisas funcionam, eu já fui mais afobado em relação a essas questões. Eu tenho uma coisa muito clara e eu sempre fui um cara muito com as coisas definidas na minha vida, Luiz. Foi do momento de decidir vir para João Pessoa, vir embora, onde para a decisão, a pressão da família, vai deixar tudo que construiu para ir para arriscar algo que você nem sabe o que é ainda. E eu sempre fui um cara muito centrado nisso, é por isso que as coisas na minha vida, elas sempre acontecem de forma intensa e tudo tem o seu tempo certo de acontecer.
Eu não acho. Eu acho que eu preciso ter agora muita calma, muita cautela. Mas nas redes sociais, por exemplo, você ainda bate forte na esquerda, em Lula, e você faz uma defesa ainda de Bolsonaro, talvez até poucas defesas, quer dizer, raras defesas, porque muita gente já mudou, inclusive, de posição, né? Desde do velho da Havan, desde Luciano Hang até posições mais cautelosas, a Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, ao ex-deputado Julian Lemos, que na verdade tinha mudado antes, mas muita gente mudou ali de leitura em relação a Bolsonaro. E você mantém dizendo que foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Você não quer sair dessa linha. Como é que você avalia quem mudou? Porque eu acho que as pessoas não precisam estar mudando de acordo com a eleição. As pessoas, elas precisam, e principalmente para quem está na política, elas precisam ter convicção daquilo que pensam. Porque senão fica assim, você vai dançar de acordo com a música que está tocando. Até Cícero quer Lula e o PT agora, o prefeito. Então, eu preciso manter de pé aquilo que eu preguei nesses últimos anos. O que foi que eu preguei nos últimos anos? Foi um projeto que tinha a missão de continuar fazendo com que o Brasil fosse no ritmo que estava. Agora, passa a eleição, o Bolsonaro perdeu, eu vou me afastar do Bolsonaro, eu vou trair aquilo que eu penso. Eu vou dizer que o cara que me defendeu na eleição para governador, porque poucos tiveram as defesas que Bolsonaro fez nas campanhas estaduais, e Tarcísio foi um, eu fui um, poucos outros tiveram o respaldo que Bolsonaro... Mas Tarcísio está dizendo que nunca foi bolsonarista raiz e... Não, mas não nega que foi eleito com apoio do presidente, não nega que é amigo do presidente, que é um cara solidário e fiel ao presidente Bolsonaro. Ele nunca negou isso, apenas ele está agora tendo que ter uma postura de gestor para dizer o seguinte: eu preciso governar São Paulo e eu preciso que as questões ideológicas que estão acirradas entre direita e esquerda não atrapalhem aquilo que eu planejei para São Paulo, que São Paulo nesse momento é a prioridade para se fazer, para governar, ter uma gestão que consiga entregar aquilo que foi prometido na disputa eleitoral. Então, você acha que Cícero está certo se ele se aproximar do governo federal de Lula? Não sei, aí ele toma a decisão que toma, e eu sei que eu vou continuar defendendo o que sempre defendi. Eu não sou caroneiro, nem sou uma espécie de aproveitador de determinadas circunstâncias. E você lista aqui alguns da Paraíba? Por exemplo, o deputado Damião Feliciano disse que da bancada toda federal paraibana, apenas Cabo Gilberto vai se manter ainda na base bolsonarista. Todos os outros, inclusive, ele aí até coloca o nome do deputado Wellington Roberto. Mas você olha para o cenário da política da Paraíba e vê que teve caroneiros? Teve. Campanha a gente viu no governo Bolsonaro, alguns parlamentares que lá em Brasília eram dos gabinetes, recebendo os recursos, as emendas sendo liberadas. E quando esses recursos chegavam na Paraíba, poucos diziam que era do governo federal, né? Diziam mais que era uma ação própria do parlamentar, ali na tentativa de esconder o trabalho que o presidente Bolsonaro estava fazendo, que, diga-se de passagem, foi o presidente que mais enviou recursos para Paraíba durante 4 anos, foi o presidente Bolsonaro. O problema é que a divulgação do que Bolsonaro fez, a amostra daquilo que ele fez, essa divulgação foi pouca. Sobre a bancada da Paraíba, a gente sabe que tem alguns que se assimilam de acordo com a realidade que está posta, né? Argumentam a necessidade de ter o mandato vinculado ao governo para conseguir liberar recursos. Eu acredito que nós vamos ter ainda. Eu acho que Cabo Gilberto é um fiel escudeiro, e aí eu não posso deixar de reconhecer isso. Eu acredito que o deputado Wellington Roberto continua seguindo. Você não acredita na defecção do Wellington Roberto? Não acredito. Eu acho que o Wellington continua, pelo que inclusive tem ouvido na imprensa, de afirmações dele, de que ele continua defendendo aquilo que o PL defende, que é de continuar na oposição. A gente sabe que uma parte do PL, tem uma parte do PL que já era PL mesmo antes de Bolsonaro ser do PL, né? Tem uma parte do PL que eu até acho que vá para o governo. Mas tem uma parte do PL que está extremamente comprometida com o projeto. O Wellington Roberto foi uma peça importante na eleição do ano passado, e eu preciso reconhecer isso, né? Ele segurou a bandeira da campanha do presidente até o final. Todo mundo viu, o PL fez a sua parte. Eu acho que ele continua seguindo a orientação da direção nacional
e vai... Você se sente seguro no partido ou tem medo de uma rasteira, de tomar uma rasteira de legenda? Para os seus projetos políticos, você se sente seguro estando no PL? É porque assim, eu vou aguardar muito o que o presidente Bolsonaro vai orientar em relação a isso. O presidente Bolsonaro... Você conversou com ele? Agora, nos últimos 15 dias, eu tive um contato com ele por videochamada e uma das minhas indagações foi exatamente essa. Presidente, 2024, o senhor precisa vir embora para a gente começar a cuidar em 24, porque 24 tem tudo a ver com 26. E o que é que ele lhe disse? E ele disse, eu estou voltando, entre março e abril eu volto para o Brasil e nós vamos começar a reunir, a partir das capitais, o nosso time, escolher os melhores nomes para disputar as eleições, porque o projeto agora é eleger o maior número de prefeitos e vereadores no Brasil inteiro. Você está dizendo que, está trazendo inclusive a informação que o ex-presidente Bolsonaro, ele está extremamente conectado com a agenda política das eleições de 2024. Bolsonaro está por dentro de tudo, porque ele não perdeu o contato com quem diariamente estava com ele durante tanto do governo como também naquele momento tumultuado da campanha. Tanto que na conversa rápida que nós tivemos, eu esperava que ele tivesse extremamente ainda afetado diante do resultado eleitoral, mas eu senti um cara determinado, convicto dos problemas que pode enfrentar de perseguições na sua volta ao Brasil, mas... Ele tem medo de ser preso, Nilvan? Eu acho que não. O Bolsonaro foi o político no Brasil, Luiz, que já enfrentou todos os tipos de obstáculos e barreiras para fazer política e para chegar onde chegou. Teve um tempo que Bolsonaro, ninguém queria nem... Era o cara rejeitado até pela imprensa. A imprensa tinha a apatia de entrevistar Bolsonaro. Porque naquela época as suas ideias eram ideias inaceitáveis do ponto de vista de alguns segmentos da sociedade. E depois a gente viu que Bolsonaro quebrou todas essas barreiras, conseguiu se transformar na maior liderança política popular desse país, superando até quem hoje está na presidência da República, né? A prova é a campanha eleitoral. As maiores manifestações populares durante a campanha eleitoral do ano passado, quem foi que fez as maiores manifestações públicas? Foi o ex-presidente Bolsonaro. E a gente precisa reconhecer isso. Então, esse momento agora, eu acho que Bolsonaro, ele sabe do que vai enfrentar no seu retorno, né? Acho que, inclusive, a direita não pode pecar de retardar o avanço que a gente pode ter, temendo qualquer tipo de represália ou então recuando diante da pressão que está posta aí. A gente tem que continuar defendendo que Bolsonaro é a principal liderança da direita nesse país. Só ele consegue fazer a oposição que precisa ser feita ao governo Lula, porque ele é o antagonismo ao que está colocado hoje no país. E ele que tem as bandeiras mais claras que a população já conseguiu interpretar. Você está querendo dizer que é precipitado a direita no Brasil fazer escolhas de substitutos? Não. Por exemplo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro seria... Não acho, nem Michele, nem qualquer outro com todo respeito a todos os nomes. Nem ela, nem Zema, nem Tarcísio, nem nenhum outro nome. A referência nossa é Bolsonaro. Deixa eu dar um exemplo. Nesse momento, nesse aspecto, olhando por esse ângulo, a esquerda, ela consegue ser mais uníssona do que a direita. Lembre-se que quando Lula foi preso, Lula foi condenado em 3 instâncias, foi considerado corrupto. E ninguém queria mudar o candidato. Quem foi do PT que inventou de dizer vai ser fulano o candidato, vai ser Beltrano o candidato? Não, amigo. A esquerda foi até o fim dizendo o candidato é Lula, o candidato é Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que disse depois, né, que tinha que ser... Pois é, ele inclusive que depois chegou a suscitar que não podia não ser ele o candidato. Então a direita tinha que fazer isso. Nós temos que ter clareza nesse aspecto. Nós só temos um nome que a gente precisa centrar forças para deixar ele completamente confortável no debate eleitoral desse país. Esse nome é Jair Bolsonaro. Mas você acha que o sistema vai permitir? Por exemplo, lhe envergonha esse caso das joias, do presente, das joias e da informação de que o presidente quis colocar, o ex-presidente quis colocar joias aí no Brasil de forma irregular e ilegal? Irregular e ilegal, Luiz? Você acha que alguém, presidente da República, olha como a parte da mídia ela trata de escamotear e tentar criar uma narrativa combinada com o governo para tentar prejudicar Bolsonaro. Se o Bolsonaro vai mandar pegar na alfândega lá do aeroporto de Guarulhos
um colar de pérolas usando o papel timbrado da presidência da República. Então você acha que só os militares... Então foram os militares que fizeram isso? Quem é que é inocente de mandar buscar uma encomenda numa alfândega usando um militar e um ofício lá respaldado do gabinete da presidência da República e tal? E você acha que foi Não houve tentativa de Bolsonaro de pegar joia de forma irregular. A presidência da República precisava tratar de forma técnica, de forma específica, a liberação de algo que foi apreendido e que é costumeiramente feito isso. Qualquer coisa que é presente oficial de Estado a um governante brasileiro, o procedimento parou na alfândega, depois o setor específico da presidência da República tem que mandar buscar para botar no acervo. E foi isso que Bolsonaro fez. A imprensa fica tentando passar a impressão de que o colar está com o Bolsonaro nos Estados Unidos. Não existe colar, a senhora que está em casa, não existe caixa de colar com não sei o que, com brilhantes, na casa de Bolsonaro nos Estados Unidos. Esse material continua na alfândega à disposição do governo para fazer o desembaraçamento, para colocar no acervo. O que Bolsonaro parece que tem é o relógio, que era uma outra encomenda que não ficou presa em alfândega e que ele só teve no acervo pessoal depois de consultar quem tinha que consultar na estrutura de governo, se era legal ou se era ilegal, homem. Nilvan, tá claro que você está aí, na verdade, preservando e mantendo a sua linha de base de atuação política e vai fazê-lo para frente em 2024, mas o fato de Bolsonaro estar fora do poder, você acha que diminui suas chances? As duas últimas eleições, você as disputou com o Bolsonaro no poder, não é isso? Ele fora do poder, você acha que diminui suas chances? Acho que não, porque eu fiz campanha, nunca foi usando estrutura de governo. Eu não usei poder. O Bolsonaro era presidente, é meu amigo, eu tinha livre acesso a Brasília, mas não tinha um emprego no governo federal e nem queria, nem nunca fui atrás. Nunca. Eu não estou nisso, não é para me dar bem. A defesa que fazia e faço do presidente Bolsonaro... E a vinculação da imagem? É defesa por convicção. E não tenho nenhum problema de vincular a minha imagem a ele, né? De forma nenhuma. Eu tenho clareza de que eu preciso, acima de tudo, ter postura. O homem público ele tem que ter posição. E nem pode estar feito alguém que fica de galho em galho. Precisa ter postura concreta. Você é isso, defende isso. Você tem que seguir assim. Porque na maioria dos casos, Luiz, o que se percebe é uma tentativa de demonizar Bolsonaro para que os seus aliados, eles saiam de perto de Bolsonaro. Porque a tentativa é criar a narrativa, as joias, o colar de brilhante, é uma forma de ocupar a mente das pessoas para o povo não perceber aumento da gasolina, é uma forma do povo não perceber a crise econômica que está se instalando nesse país, é uma forma do povo não perceber a vida que está ficando mais difícil, a forma do povo não perceber que o governo agora está com viés de liberação de aborto, ministro defendendo legalização da droga, todas as chagas em 3 meses, 2 meses e meio que começam a aparecer desse governo do PT, o governo quer esconder, fazendo com que o povo ocupe a mente com o colar que Bolsonaro levou, sem Bolsonaro ter levado colar. Ora, tenha paciência. O povo brasileiro não é burro para tentar cair nesse tipo de narrativa. Você é candidato a prefeito em 2024? Está no seu roteiro, assim, de forma para não hesitar diante de uma pergunta como essa? A eleição de 2020 e depois a eleição do ano passado, ela nos dá uma responsabilidade muito grande. Eu não posso fugir disso, negar isso. Como é que eu, sem governo do Estado, como é que eu, sem prefeitura na mão, sem apoio de estrutura nenhuma, sem R$1 no bolso, como é que eu disputo o governo e no primeiro turno, que é o turno mais importante para o voto orgânico, porque no primeiro turno, cada candidato conquista uma fatia de quem quer realmente votar nele. No segundo turno é outra história. É a junção de muitos para derrotar determinado candidato. Mas no primeiro turno, como é que sem essas estruturas, sem ter nem tempo de fazer campanha em João Pessoa, que todo mundo sabe que eu tive que ganhar o interior, viajar para poder fazer campanha no interior, que é a situação, a gente sabia que era mais complicada,
a gente consegue vencer a eleição em João Pessoa de uma forma assim extremamente especial. Eu tirei quase 32% dos votos de João Pessoa na eleição. Fazendo que é um patrimônio eleitoral que você não quer abrir mão. Eu não posso desprezar isso, porque seria desprezar uma vontade das pessoas. As pessoas votaram em Nilvan não foi por benefício A, benefício B, dinheiro ou qualquer outro tipo de regalia. As pessoas votaram em Nilvan porque acreditaram num projeto que estava sendo discutido naquele momento para o governo do estado. E que era um projeto que tinha tudo a ver também com João Pessoa, que é o centro mais importante desse estado, economicamente falando, populacional, da população também muito importante. Então, eu não posso deixar de dar essa importância ao carinho, ao reconhecimento de João Pessoa, a ligação que nós conseguimos construir com o povo dessa cidade, o segmento empresarial, o segmento produtivo que eu discuti tanto o ano passado, as questões mais ligadas à macroeconomia, os segmentos mais humildes que eu tenho uma relação assim muito forte com essas pessoas. Então eu não posso deixar de reconhecer isso e eu acho que caminha sim para disputar a prefeitura e é um horizonte assim, diante do resultado de 2022, que João Pessoa disse a mim, ó, é você que a cidade quer, independente de qualquer coisa, e eu preciso atender chamamento da cidade. Agora, você vai ter um diálogo com parte da classe política que também se movimenta em 2020, no segundo turno aqui para prefeito, preferiu não ir com Nilvan Ferreira, Rui Carneiro ficou de fora, mas não quis apoiar Nilvan, Valber Virgulino, idem. Você tem algum movimento diferenciado para esse processo de 2024, já que tem alguns nomes, inclusive na ala bolsonarista, pastor Sérgio Queiroz, o deputado Valber Virgulino, o deputado Rui Carneiro, enfim, você tem tem um roteiro traçado diferente para poder dialogar. Você acha que você tem tudo isso aí de patrimônio eleitoral e falta o diálogo e o avanço e a construção com a classe política? A gente precisa avançar em algumas questões, eu tenho conversado muito sobre isso de forma interna. Primeiro, acho que importância demais, e eu já estou fazendo isso, de manter assim uma relação muito próxima, porque foram responsáveis também por essa votação do ano passado, né? Por exemplo, o deputado Valber, que foi muito correto com o grupo, foi muito correto com a direita. A João Pessoa reconheceu o seu trabalho lhe dando uma votação extraordinária, e aqui eu quero fazer essa saudação a Valber, que se mostrou, foi o primeiro político em 2022 a declarar apoio à nossa pré-candidatura já no começo de 2022. E aí eu preciso estar próximo de Valber, a gente tem conversado muito sobre isso. Ele tem dito que tem 2 projetos, um é João Pessoa e depois o outro projeto seria disputar a prefeitura de Cabedelo. E a gente tem amadurecido muito para continuar juntos, e eu acredito que nós vamos continuar juntos. Nós temos os mesmos propósitos. Da minha parte não vai faltar vontade nem habilidade para poder costurar e concretizar isso. Eu preciso estar muito perto também do deputado Cabo Gilberto, que foi extremamente bem votado em João Pessoa, passou de 50 mil votos em João Pessoa, então tem uma importância grande, também um defensor das bandeiras da direita. Cabo Gilberto é essencial nesse projeto, é responsável também pela votação. E além disso, eu preciso manter um diálogo com, por exemplo, o vereador Carlão, tenho conversado também com ele. Eu preciso saber qual é o que pensa o pastor Sérgio, né? Inclusive já lhe passei uma mensagem nesses últimos dias. Você quer sentar com todos eles? Vou sentar com todo mundo. Da minha parte não vai faltar a vontade de sentar para a gente poder construir um cenário que possa fazer com que setores que querem a mudança dessa cidade possam vencer as eleições. Sérgio foi o senador mais votado em João Pessoa, eu fui o governador mais votado. Então nós temos um papel extremamente importante. Você pode ser candidato a vice-prefeito na chapa de Sérgio, você tem humildade para isso? Ou o contrário, mas você tem humildade para sentar na mesa com esse nível de debate? Eu preciso ter clareza do que é que cada um pensa em relação a isso. Essa questão da disputa da eleição, ela para mim já está de forma muito clara. Eu acho que não há como dizer para a cidade de João Pessoa que de minha parte não há disposição de disputar a eleição. Eu vou disputar a eleição. Agora, eu preciso conversar com alguns segmentos, tanto desse lado aqui mais à direita, como o pastor Sérgio, falei da sua importância, Cabo Gilberto, Valber Virgulino,
E eu preciso também saber qual é o projeto do deputado Rui, o que é que ele pensa sobre 2024. Mas se você sentar sem essa margem de espaço de construção, dizer, olha, eu vou sentar aqui, mas eu sou candidato de todo jeito, você deixa pouca margem de unidade, não? Não, eu acho que é pior é o candidato que não tem convicção daquilo que pensa, né? Eu já chego com a convicção do que é que eu penso, para poder eu ter os argumentos necessários de mostrar por que é que nós temos um nome que pode, diante de tudo, todo o cenário, toda a trajetória que nós construímos, com que de 2020 para cá eu já aprendi sobre essa cidade, do que eu já amadureci, né? Porque você tira ensinamentos também das derrotas, agora, o deputado estadual, o Evásio Bezerra, hoje, inclusive, no programa Arapuã Verdade, do Arapuã FM, com o Clilson Júnior, com o Gutenberg Cardoso, comigo lá, ele disse, olha, Nilvan, vou usar a expressão do deputado, mais ou menos assim, olha, Nilvan tá morto para a política, tá morto. Não sei quem, vocês é que dão espaço, vocês de imprensa é que ainda dão ali um destaque a Nilvan, mas ele fazendo uma análise da trajetória e, naturalmente, de Bolsonaro ter perdido as eleições, estar fora do poder, ele disse que você estaria morto, estaria pronto para fazer um debate com você em qualquer lugar, sobre qualquer coisa, mas ele diminuiu a sua, enfim, importância no processo de 2024. Os homens de pouca fé, eles pensam exatamente assim, de menosprezar as pessoas. Você sabe quem me menosprezou em 2020? Foi Ricardo Coutinho, lá em Souza, quando perguntaram sobre minha candidatura, ele disse, eu tô doidinho para disputar com esse aí, para eu dar uma surra nele de voto. Para prefeito? Para prefeito. Terminou, deu uma surra do dobro de voto que Ricardo tirou. E foi pro segundo turno? Para prefeito, eu tirei 61 mil votos, Ricardo tirou acho que menos de 30. Não adianta menosprezar, deputado Evásio. Todo mundo sabe que o senhor é o político mais sem coerência desse estado. O senhor está dizendo isso comigo, né, numa forma de me diminuir alguém que, inclusive, ganhou a campanha do grupo que o senhor apoia aqui em João Pessoa, que tem um filho como vice-prefeito de João Pessoa. Não menospreze, não. As pessoas, cada uma das pessoas tem a força que tem, mostrada através de resultados eleitorais. E a gente sabe muito bem que o senhor está dizendo isso é porque o senhor está defendendo o seu terreiro, porque o senhor tem um filho vice-prefeito, o senhor tem inúmeros cargos na prefeitura, tem cargos inclusive de gente que nem trabalha, né? O senhor está mamando nas tetas também da prefeitura de João Pessoa, que em 2024 essa cidade vai passar por um processo de mudança e o senhor sabe muito bem que a história dessa cidade vai mudar a partir daí. Eu quero falar sobre João Pessoa, exatamente sobre João Pessoa, Nilvan, mas antes, não posso não deixar de falar num dia histórico para o Brasil, que é o 8 de janeiro de 2023. E aí você está dentro desse debate porque, formalmente, inclusive, acusado pelo PSOL, pelo advogado Olímpio Rocha, que entrou, né, com a ação pedindo ali, lhe acusando de participação ou de colaboração naqueles eventos, naqueles atentados antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Eu queria lhe ouvir sobre isso. Você fez uma postagem no dia lá do 8 de janeiro, depois ela saiu, não sei nem se a produção tem aí a postagem, você dizendo, olha, o povo tem força, era algo assim, o povo tem força e não vai aceitar essa mentira. Você apagou e tudo, você achou que ultrapassou o sinal vermelho ali? Não, eu postei do momento que a passeata saiu, estava passando embaixo de um viaduto. Quem tiver a postagem salva pode até conferir. A liberdade de manifestação desse país, ela é legítima. Você apoiava só a manifestação? A manifestação que foi convocada para aquele dia, se eu tivesse em Brasília, eu tinha ido. Você estaria aí onde muitos pecam em querer condenar a Pamela Bollio porque ela estava lá. Eles invadiram... Sim, aí no momento em que partiu para a invasão, para depredar o patrimônio público, aí deixou de ser uma expressão da liberdade democrática. Por que foi que eu apaguei a postagem, né? Eu apaguei, aí não é a minha não, né? Foi essa daí? Não. Tem que colocar a tela cheia pra gente poder ver tudo. Eu postei, aqui estava passando debaixo do viaduto. Eu acho que passando um viaduto é essa aí, ó. Ó, um viaduto aí. Aí não é palácio, não. Foi num viaduto que eu postei. Olha, tá ali, Brasília, 8 de janeiro, o povo tem força e não vai aceitar, né? A morte da nossa liberdade. A morte da nossa liberdade. Pronto. No momento que começou o quebra-quebra, qual foi a minha atitude? Eu digo, ó, eu não concordo com o tipo de quebra-quebra, de depredar, de vandalismo. Eu excluí a postagem na hora e depois fui no Twitter e coloquei, eu acho que foi no outro dia, já a minha opinião sobre
aquele tipo de manifestação. Onde é que você estava nesse domingo? Onde é que você estava? Eu estava almoçando com minha família no Seu João, no Bessa. Foi quando eu fiz, inclusive, a postagem lá. Estava lá eu, minha esposa, minha netinha, meu genro, minha filha. E você, dias antes, você sabia que ia ter isso? Ligaram para você? Você se comunicou com alguém? Todo mundo sabia que ia ter uma manifestação como qualquer outra manifestação que aconteceria no país. Uma manifestação que os desdobramentos, né, já intriga muita gente de que aquilo ali teve a facilitação de quem estava no governo para que o quebra-quebra acontecesse e terminasse criando um clima que o governo do PT precisava, que era para desmontar os acampamentos nos quartéis e para tentar acusar a direita de terrorista, de baderneira e de acusar o presidente Bolsonaro de ter armado tudo aquilo ali, né? A grande pergunta é, por que agora nós temos a oportunidade de ter uma CPI para apurar o 8 de janeiro e o governo está comprando deputado para tirar a assinatura lá do pedido da CPI? Por quê? Você acha que esse é um indício de... Quem não deve, não teme. Eu não temo nenhum aspecto do que o pessoal, o Partido da Maconha e do Aborto mandou para Brasília para tentar me prejudicar Valber, prejudicar Elisa, Pâmela. Pedem sua suspensão das suas redes sociais e prisão. Não tenho medo nem disso, que eu estou com a verdade. Agora, se o PT está com a verdade, deixe instalar a CPI para que a gente possa ter a quebra do sigilo das imagens, a gente ter quebra de sigilo telefônico dos ministros que estavam diretamente envolvidos no que não podia ter acontecido, para que as coisas sejam esclarecidas. É somente isso que se está pedindo. Agora, estão aproveitando o 8 de janeiro para tentar envolver Bolsonaro, para tentar incriminar a direita de baderna. Ora, amigo, a direita passou de outubro, do último dia do segundo turno até o 8 de janeiro, acampada nos quartéis e não tinha uma piola de cigarro no chão. Eram as senhorinhas que limpavam, que varriam. Como é que você classifica o pedido de ação por parte das Forças Armadas? Quando os manifestantes enfrentam os quartéis pediam, Exército, por favor, nos ajudem. Isso não é um... Não. Que tipo de ajuda vocês esperavam do Exército? Não esperava uma ajuda, não. É só o Exército ter a compreensão do que estava acontecendo no país. Assim como a esquerda pede todo dia o comunismo, e eu não vejo ninguém incriminar a ditadura do proletariado. Eu não vejo ninguém incriminar. Eu vejo Boulos defendendo na tribuna agora invasão de propriedade privada. E eu não vejo ninguém do Supremo, o pessoal aí, o advogado, dizer que ele está cometendo algum tipo de injúria, de atentado contra a democracia, invasão de propriedade. Então, amigo, esse é um debate que a gente faz de uma forma muito clara, muito evidente e, acima de tudo, com argumentos. Porque o que está acontecendo nesse país é somente uma guerra de narrativa. Aí eu digo, quem quebrou o Supremo, o Congresso e o Planalto, pague pelo que fez. Quebrou, birou e tal, você paga o que você fez. O Código Penal, ele é claro em relação a isso. Isso é tipificado. Agora, quem não estava quebrando, quem estava somente numa manifestação que tinha tudo para ser pacífica e que depois se transformou numa atitude que escambou aí para baderna, aí, amigo, não pode ser condenado do jeito de quem foi para quebrar. É por isso que eu não concordo com o que estão fazendo com Pamela Bório, porque estava lá. Inclusive tentaram prejudicá-la, dizendo que ela era uma das chefes. Onde é que Pamela Bório era uma das chefes de manifestação em Brasília, rapaz? Quem vai para um negócio para quebrar não leva uma criança, não. Ela foi como muitos e muitos brasileiros que foram para dar o seu grito do que estava acontecendo. E as pessoas têm direito a isso. O PT não pode arrancar o direito das pessoas fazerem isso. Agora, partiu para quebra-quebra, aí quem quebrou seja punido. Mas no direito a lei é clara. O crime, ele não pode ser coletivizado, o crime, ele é individual. Cada pessoa responde por aquilo que cometeu. Você acha que a reação da Justiça e a partir do Supremo fez com que você particularmente reduzisse que a gente não questionou a eleição, Luiz. A gente só pediu que a eleição fosse transparente, amigo. Ninguém questionou a eleição. O que se pediu foi que o processo fosse transparente.
Pela primeira vez, a gente tem um direito, que é o direito de peticionar nesse país, ignorado. O PL foi pedir informação... Mas você reconhece, então de forma objetiva, você reconhece, Nilvan, o resultado das eleições do dia 30 de outubro de 2022? Lula ganhou de Bolsonaro? Reconheço o resultado da eleição. Ganhou no voto? Bolsonaro reconhece, é tanto que está dizendo que é oposição, vai vir fazer oposição. Isso para nós é assunto encerrado. Isso é um capítulo que a história vai contar com todas as suas afirmações e incógnitas que não foram respondidas, né? Vai ficar para a história. O que a gente precisa fazer agora é sair desse dilema, né? Se organizar, né? Ter Bolsonaro como a referência na oposição, construir 2024 para construir 2026. E Bolsonaro vai escolher como esse candidato aqui em João Pessoa, por exemplo, já que ele tem ali outras opções bolsonaristas na base. Como é que vai ser a escolha? Você conversou sobre isso? Não, detalhadamente não, mas ele vai fazer a escolha do nome aqui em João Pessoa, um nome que consiga somar e com capacidade de ganhar a eleição. Um nome que tenha influência em todas as camadas sociais, seja na camada mais aquinhoada financeiramente, e que tenha influência grande nas camadas mais sensíveis, nas camadas mais populares, né? Camadas, inclusive, que não têm um viés de direita. As pessoas na periferia não estão preocupadas se tu é da esquerda e eu sou da direita ou vice-versa. As pessoas estão preocupadas no postinho de saúde, para ter médico, para ter o dentista, para ter o calçamento, para deixar de morar na lama, para ter o auxílio do governo na hora da fome. As pessoas estão preocupadas em cidadania. E aqui em João Pessoa tem isso? Você responde daqui a pouquinho. Segura aí, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui conversando com o Nilvan Ferreira, que está contando tudo no Frente a Frente hoje. É rapidinho.